De mãe para mãe, vai começar seu podcast sobre birras. O Chega de Birra Cast. Chega de Birra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chega de Birra Cast, o seu podcast sobre birras. Eu sou Jamila Tupinambá. Eu sou Eliana Costa. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um filme que me impactou muito. Não sei se vocês já assistiram. O filme do Michael Jackson. Comenta aqui se você já assistiu. Mas antes disso, deixa eu dar logo um recado, hein, Liu? Eu percebi que tem um monte de gente assistindo aqui o nosso podcast, mas que não tá inscrito no canal. Pode isso? Não pode. Vou dar um tempo aqui para vocês. Vai lá. Se inscreve. Bora. Se inscreveu? Deu tempo? Apertar um botão. Se inscrever, ativar o sininho. Eita! Para não perder nenhum episódio, né? Exatamente. Então vamos lá. Agora que vocês já se inscreveram, vamos falar sobre o filme de Michael Jackson. Eu fiquei muito impactada. Verdadeiramente eu chorei desde a primeira cena do filme, onde o pai dele, né, de uma educação muito autoritária, né? E a gente questiona, então a educação autoritária dá certo, porque quem foi Michael Jackson, né? Uma pessoa super bem-sucedida. E aí, no decorrer, não quero dar spoiler nenhum, mas no decorrer do filme a gente foi vendo que ele estava, né, cobrando muito do talento do Michael Jackson. Muitos dizem até que ele estava se aproveitando. Mas a cena que me impactou bastante é que ele, pequeno, acho que ele tinha uns 10 anos de idade, fez uma apresentação linda para o público, né? Cantou lindamente, foram assim perfeitos. Quando ele chegou em casa, achando que ia comemorar, achando que tudo ia dar certo, o pai chegou e falou: vamos ensaiar de novo. Aí ele olhou aquela situação e falou assim: mas a gente fez tudo bonito, a gente apresentou bem. Aí ele falou: não quero saber, você acha que apresentou bem? Tem que ensaiar para ficar melhor. E aí, o que Michael Jackson fez? Uma birra. Ele foi lá e afrontou o pai, e desafiou o pai, e teve um mau comportamento. E ele falou: mas a gente está cansado, a gente quer descansar da apresentação. E o pai foi lá, pegou a cinta e aí bateu com força, bateu muito em Michael Jackson. E o pior de tudo é que ele ainda teve que ensaiar, mesmo depois dessa violência sofrida. E essa cena foi muito forte, me impactou. E a gente vê os impactos, as consequências de uma educação tradicional, né? Como isso vai influenciar futuramente no adulto Michael Jackson que se tornou, né? E todas as demandas que ele teve. Exatamente. É aquela questão, né? Dá certo a que custo? A que preço? Né? Quem viveu, né, a época de Michael Jackson viu como foi sofrida a vida dele, né? Tantos altos e baixos, muito sucesso, o talento ele tinha, era nato, porém, com essa infância que ele teve, que não foi uma infância, né? Com essa infância que ele não teve, os frutos que ele colheu, né? Aquela vida que ele teve tão conturbada. Mas esse pensamento, né, do tem que apanhar para se desenvolver, né, para aprender, para ter responsabilidade, né, num limite rígido. Você vê que até na modernidade a gente ainda tem esse pensamento, né? Tem que apanhar para aprender, né? Tem que bater na criança para ela aprender. Então é uma herança que a gente vê ali naquela época. O pai do Michael Jackson era bastante autoritário, mas se a gente transferir para hoje, muita gente pensa dessa maneira, né? Que a forma de dar limites para a criança, da forma que ela tem que ter responsabilidade com horários, com esporte, com tudo, é pela violência física. Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que trazer para os dias de hoje, principalmente por essa mãe de Michael Jackson, que amava ele incondicionalmente, que não concordava
com as ações violentas do pai, mas que Mas não era tinha passivo. forças. Não tinha o que fazer. Era passiva naquele momento, né? E depois ela se culpou muito por isso, né? Por não ter defendido, né? Tomado a frente na educação. Mas naquela época também era muito mais desafiador. Com certeza. A mulher não tinha vez, não tinha voz. Como ela ia enfrentar o marido, né? Diante dos O marido filhos. violento, se Exato. duvidar, né? Não mostrou no filme, mas se duvidar, ela também era violentada. Aí. Então, é uma situação que a gente, né, impacta ainda nos dias de hoje. E aí, assistindo ainda o filme, a gente fica pensando, né? Muita gente me mandou o filme e falou assim: Jamile, você acha que Michael Jackson tinha algum transtorno não diagnosticado? Porque ele tinha algumas especificidades, né? Ele não fazia interações sociais, ele não tinha amigos, os amigos dele eram os bichos, os animais. Então, gerou essa dúvida. Mas assistindo o filme, eu me questionei. Sim, ele poderia ter algum transtorno, pode ser um superdotado, ter altas habilidades, um autismo, um nível 1 de suporte, alguma coisa assim. Poderia, sim, né? Não diagnosticado. Mas, por outro lado, ele também pode ser uma consequência de um trauma vivenciado na infância. Muita violência, muito autoritarismo, muita rigidez. Que gera impacto. Então, nos estudos de Gabor Maté, especialista em trauma, ele traz isso, que os traumas de infância vai gerar sintomas e consequências que se confundem com transtornos. Então, muita coisa que a gente acha que é transtorno, na verdade é herança de uma educação autoritária e violenta que a gente sofreu com traumas da infância, né, como abuso sexual, né, como violência física, separações de pais, brigas em casa, alcoolismo na família, dentre tantas outras que causam trauma, que vai trazer nessa criança consequências como se fosse um transtorno, mas na verdade é um trauma. Isso. Então vai numa terapia, tem um acompanhamento, tem um acolhimento e aquela dificuldade se sana. Exato. Então é bom, né, a gente pensar e olhar sobre isso, né? Exato. Aquela máxima, né? Apanhei e não morri. Mas a intenção era morrer, né? Um pai e uma mãe não botam um filho no mundo para matar, né? Então, a gente está aqui para educar ou para sobreviver a uma violência, né? Sobreviver a uma infância violenta. A gente está aqui para educar, para formar seres humanos capazes de se autorregular, capazes de viver uma vida de excelência, né? Viver uma vida feliz e não sobreviventes. De acordo com o seu potencial. Exato. Né? Porque, assim, o Michael Jackson, ele tinha esse talento, né, diferenciado, todo mundo que via percebia, né? Mas ele foi perdendo sua essência e sua identidade de se ser quem ele era. Porque ele vivia para seguir, obedecer, né, o pai. Então, até as apresentações, a forma que ele tinha que fazer, era de acordo com o que o pai queria. E, em certo momento, ele queria fazer as danças dele, ele queria fazer o rusbé, né? Aquele jeito único, autêntico, aquele jeito diferente dele, que ele não conseguia. Então, ele precisou, né, abrir mão da família, ele precisou fazer esse corte do cordão umbilical com o pai, e que foi tão difícil, mesmo com toda a violência que ele sofreu, ele não conseguia se separar. Né? Ele achava que devia sempre algo por ser família, né, ao pai. Então, para ele ter a busca, o encontro dele mesmo, com sua autenticidade, né, foi um caminho longo. E para ele encontrar a felicidade, ele precisou romper, né, com o pai e viver de acordo com o propósito que ele acreditava. E muitas vezes no mundo imaginário, né? Como diziam, né? Que ele era Peter Pan, vivia naquele mundo da imaginação. Ele, na vida adulta, ele precisou criar essa imaginação, esse mundo, porque ele não teve na infância, né? A infância da ludicidade, da fantasia. Então, ele trouxe para a vida adulta e viveu praticamente... Foi um adulto infantilizado, né? Muita gente via ele como infantilizado. A infância perdida, ela não se recupera. A gente acha que tem como viver o que já passou, mas não tem. É um período
latente, inclusive de forma neurológica, que a gente nunca mais vai viver tantas conexões, mais de 1 bilhão de conexões neurais até os 3 anos, né? A maior sinapse que acontece é até os 3 e depois até os 6. Depois disso, não. A gente vai fazendo as podas, vai tendo novas conexões, mas que nem de longe se compara ao que acontece na primeiríssima infância. Então, o que acontece nessa infância não vai ficar de forma nenhuma na infância. Então, uma infância perdida não se recupera. E o que Michael Jackson tentou fazer a vida toda foi buscar essa infância, né? Então, ele ia comprar brinquedos, né, para brincar. Ele tinha muito... O quarto dele era cheio de brinquedos. Ele tinha muitos bichos. Ele não tinha amigos, mas ele tinha girafa. Ele tinha lhama. Ele tinha ratinho, porquinho da Índia. Então, muitos animais para poder tentar ter essa conexão com algo, com alguma coisa, esse vínculo com alguém. Porque ele não teve, né, naquele momento crucial de ter interações com pessoas, ele precisou estar trabalhando, ele precisou estar em show, precisou estar em noites, imagina, né? Você é uma criança tendo que estar em noitadas, fazendo apresentações, né, em lugares que é majoritariamente para adultos. Então, ele precisou viver coisas, antecipar aprendizado muito cedo. E sem reconhecimento, né? O pai não reconhecia o talento dele, o sucesso. Era sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Narcisista, né? Porque ele achava que o sucesso dele, muita gente vai achar também, foi por conta da educação que ele teve. Então, ele achava que Michael Jackson não foi Michael Jackson por ele, mas por conta da violência que sofreu. E muita gente acha isso. Ah, se tivesse uns pais humanizados ou uns pais com educação respeitosa, não ia ser. Daí a gente sempre vai ter essa dúvida, né? Mas, com certeza, ele reencontrou a sua essência no momento que ele conseguiu quebrar esse vínculo aí com o pai e manteve o vínculo com a mãe, né? Mas, enfim, tanta coisa para se aprofundar sobre esse filme. Amorim, lembra alguma coisa? Para quem não sabe, gente, a gente está aqui no estúdio, tá? Você que está vendo aqui nessa câmera. A gente está aqui no estúdio, que vocês acham, é só vi. Não, gente, é investimento. A gente está aqui. Liu, tá aqui, ó. Mostra a câmera de Liu. E tem aqui atrás o Amorim. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Dá para virar ou não vou chegar nunca? Aí eu botei o Amorim para ver Amorim aqui, para ver você. E ele fica aqui o tempo todo editando, fazendo aqui isso dar certo para a gente poder fazer esse podcast acontecer. Então, gente, valoriza. Senta o dedo aí no curtir. Mas você assistiu Michael Jackson, achou o quê? Eu assisti, foi um filme muito forte mesmo. Que ele consegue só entender o que o pai dele tá fazendo depois que acontece um acontecimento. Eu não vou falar aqui porque é spoiler. Mas aí ele percebeu que, tipo assim, cortou tudo lá no meio do show mesmo. O pai não gostou daquilo que ele fez, querendo mesmo cuidar realmente da vida dele, cuidar mesmo. E também colocar o sonho que era do pai nos próprios filhos. Exatamente. Então, ele teve que romper, né? Eu sempre falo sobre isso, gente. É a quebra da expectativa, né? Do filho ideal. O pai estava criando um filho para atender as expectativas dele, para ser aquela galinha dos ovos de ouro dele. Então, foi preciso romper a expectativa do filho ideal para aceitar Michael Jackson do jeito que ele era. Inclusive, o pai até fazia bullying, falava que ele era esquisito e tudo mais. Então, ele teve que quebrar isso para poder fazer um reencontro com ele mesmo e poder ser quem ele foi, assim, uma pessoa fenomenal, histórica no nosso planeta, que foi Michael Jackson. Então, se você não assistiu o filme, assista, vale muito, muito a pena assistir. E se você já assistiu, me diz se você teve essas reflexões que eu tive ali, chorando do início ao fim, né? Lembrando dos impactos de uma educação mesmo desrespeitosa, e como isso vai para a vida adulta, não é isso? Alguma coisa ali. Detalhe.
Detalhe gigante. Liu não assistiu o filme. Tem que cobrar a Lil pra assistir, viu? Tem que cobrar a Liu Lil. não assistiu o filme do Michael Jackson. Ouviu aqui nossas reflexões, nossos spoilers. E agora vou vai assistir, Liu. Vou assistir. E aí é isso. Obrigada por ter acompanhado até aqui. E até a próxima para mais um podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.